Estamos de volta, amigos do Estratégia Concursos. Vamos agora resolver várias questões da FCC sobre finanças públicas e orçamento público. Vem aqui comigo. Então, primeira questão. O plano plurianual e as diretrizes orçamentárias são leis de iniciativa. De quem, pessoal? De quem é a iniciativa das leis orçamentárias? As leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo. Então, a resposta é a letra D. O chefe do Poder Executivo tem iniciativa das leis orçamentárias. Lembrando que, no processo legislativo orçamentário, o projeto que estabelece, que trata do plano plurianual, o projeto da LDO, da LOA, os créditos adicionais, são todos eles apreciados em sessão conjunta do Congresso Nacional. Ok? Vamos em frente. Em matéria orçamentária, a Constituição da República autoriza, desde que haja prévia autorização legislativa. Então, autoriza desde que haja prévia autorização legislativa. O que ele autoriza? Primeiro, concessão ou utilização de créditos ilimitados. Gente, essa aqui é uma vedação absoluta. Não pode, é vedado de maneira absoluta a existência de créditos ilimitados. É vedado e não tem nada disso não, ok? Não é possível, se houver, mesmo com autorização legislativa, não pode ter crédito ilimitado. É uma vedação absoluta, é o princípio da quantificação dos créditos orçamentários. Letra B. Abertura de crédito extraordinário para o atendimento de despesas decorrentes de guerra ou comoção interna. Gente, o crédito extraordinário é aquele que serve. Ele é uma espécie de crédito adicional. Lembre-se vocês de que os créditos adicionais, eles se dividem em crédito suplementar, especiais e extraordinário. Crédito extraordinário é aquele que serve para atender despesas urgentes e imprevisíveis, como aquelas decorrentes de guerra, de comoção interna, de calamidade pública. Agora, esse crédito extraordinário, ele é aberto por medida provisória. Então, por isso a questão está errada. Não é com a autorização legislativa, não. Tá? É com medida provisória. C. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro, né? Pode acontecer essa transposição, remanejamento ou transferência? Pode, se houver autorização legislativa, pode. Então essa letra C, gente, é o nosso gabarito. Não era uma questão muito fácil não, né? Questão do TCE, São Paulo, é questão correta, então. Ok? Então, com autorização legislativa, você pode fazer a transposição, remanejamento ou transferência de recursos. Letra D, transferência voluntária de recursos. Inclusive, por antecipação de receita pelo governo federal e suas instituições para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados. Isso aqui é uma vedação absoluta, também não pode, tá, gente? É uma vedação absoluta prevista lá no artigo 167.10, 167.10, uma vedação absoluta. E a letra E, vinculação de receitas próprias geradas por impostos de estados e municípios para o pagamento de débitos com a União. Gente, aí não pode ter essa vinculação porque a gente estaria violando o princípio da não afetação, não afetação da receita de impostos. Lembre-se você de que só a Constituição pode vincular a receita de impostos a alguma despesa. Só a Constituição pode. E ela faz isso, tem algumas exceções. A repartição constitucional de impostos, a saúde, ensino, atividade de administração tributária, prestação de garantias, né? Garantia contra garantia também, ok? São os casos de exceção, tá? Mas são casos previstos da Constituição. São exceções à não afetação de impostos previstas na Constituição. A lei não pode vincular a receita de impostos a alguma despesa. A lei não pode. Vamos em frente. Em matéria orçamentária, a Constituição da República veda a inclusão na lei orçamentária anual
de dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Até aqui tá certa? Tá certo, é o princípio da exclusividade. Exclusividade. Não estando compreendida na proibição, a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Gente, muito boa a questão, tá correta, ok? A questão tá correta, é exatamente isso. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. A exclusividade, o princípio da exclusividade, ele determina que na LOA só pode ter previsão de receita e fixação de despesa. Só pode ter isso. Isso é a regra. No entanto, admite-se como exceção, admite-se que na LOA nós tenhamos autorização para abertura de crédito suplementar e autorização para contratação de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita. Ok? Essas duas coisas podem ter na LOA, podem aparecer na LOA, tá? Então, questão correta, muito boa. Próxima. Em matéria orçamentária, a Constituição da República veda a realização de investimentos cuja execução ultrapasse o exercício financeiro sob pena de crime de responsabilidade. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Gente, tá bem parecida com a literalidade da Constituição, mas tem uma modificação aqui que me permite dizer o seguinte, isso aqui é uma grande pegadinha, tá? Grande pegadinha. Vamos pensar aqui, será que pode ser feito um investimento pelo governo cuja execução ultrapasse o exercício financeiro? Pode. O governo pode fazer um investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro? Pode ou não pode? Pode, claro. Vai fazer uma obra pública, não vai ficar pronta num exercício financeiro só. Demorada às vezes, 3 anos. Então pode um investimento demorar, pode ultrapassar o exercício financeiro, sem problema nenhum. Agora, se ultrapassar, precisa estar previsto no PPA, precisa ter sido incluído no PPA ou precisa de lei que autorize a inclusão no PPA. Pronto. Então o correto é dizer o seguinte, a Constituição veda a realização de investimentos cuja execução ultrapasse o exercício financeiro sem que esse esteja previsto no PPA. Aí sim estaria correto. Mas a questão não falou desse negócio do PPA, né? Ok? Então por isso ela ficou errada, não falou nada do PPA. E vamos imaginar a seguinte situação. O negócio, esse investimento que vai ultrapassar um exercício financeiro, ele não está previsto no PPA, mas ele é feito. Ele é feito mesmo sem estar no PPA. O que acontece, gente? Acontece que há uma total irresponsabilidade do gestor público, está agindo contrariamente ao que prevê a Constituição, e aí ele vai ser acusado, né, de crime de responsabilidade. Ok? Vamos em frente. Orienta a elaboração do orçamento e sua execução, determinando que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes que integram a esfera de governo. Trata-se do princípio da... Qual que é esse princípio, gente? Todas as receitas e despesas têm que estar no orçamento. É o princípio da universalidade, que é a resposta à letra A. Fique bastante atento, porque há uma diferença bem tênue entre o princípio da universalidade e o princípio da exclusividade. Se você não tomar cuidado, você erra. Olha só, vou explicar. Princípio da universalidade. Toda receita, toda despesa tem que estar na LOA. Princípio da universalidade. Toda despesa, toda receita tem que estar na LOA. Princípio da exclusividade. Só pode ter na LOA previsão de receita e fixação de despesa, em regra. Ok? Cuidado que a diferença é bem tênue. Aqui, apenas para a gente reforçar, princípio da anualidade. O que é mesmo o princípio da anualidade? O princípio da unidade? Princípio da anualidade. O orçamento, ele deve servir para o período de 1 ano. Princípio da anualidade, ok? E o princípio da unidade.
Princípio da unidade, ele impõe o seguinte, que cada ente federativo deve ter um único orçamento para cada exercício financeiro. Ok? Cada ente federativo deve ter um único orçamento para cada exercício financeiro. E detalhe, esse princípio da unidade, ele não pressupõe unidade documental. Portanto, não viola o princípio da unidade, a existência na LOA do orçamento fiscal, do orçamento de investimento das empresas e do orçamento da Seguridade Social. Isso não viola a LOA. Vamos em frente. A lei que estabelece as metas e prioridades da administração pública federal e orienta a lei orçamentária anual ao dispor sobre alterações na legislação tributária e determinar a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, é denominada. Qual que é essa lei, gente, que faz isso? Metas e prioridades, orienta a elaboração da LOA, alterações na legislação tributária. Quem faz isso? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, LDO, você vai guardar metas e prioridades. E quando vier aparecer na prova o PPA, você vai guardar a nossa sigla, o DOM, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para os programas de duração continuada. Aí é o PPA. Vamos em frente. Em matéria de finanças públicas, é correta a afirmação de que o Banco Central não poderá, em qualquer hipótese, conceder direto ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional. Gente, a questão tá certa. O Banco Central não pode mesmo oferecer ou conceder empréstimos ao Tesouro Nacional. É vedado ao Banco Central fazer isso, conceder empréstimo ao Tesouro Nacional. Questão correta. E aqui, em matéria de finanças públicas, é correta a afirmação de que o Banco Central não poderá ser o depositário da disponibilidade de caixa da União, as quais devem ser depositadas nos outros bancos oficiais. Gente, está errada a questão, é exatamente o contrário disso. O Banco Central, ele vai ser o depositário das disponibilidades de caixa da União. A disponibilidade de caixa da União tem que ser depositada no Banco Central. E aí eu pergunto, e as disponibilidades de caixa dos estados, DF e municípios? Aí tem que ser instituições financeiras oficiais. Ressalvados os casos previstos em lei, que aí nesses casos previstos em lei nacional, pode estar depositado em instituições financeiras não oficiais. Tranquilo, gente? Então é isso. Essa questão aqui ficou errada porque o Banco Central, ele é o depositário das disponibilidades de caixa da União. Meus amigos, vamos então encerrando esse vídeo no qual nós resolvemos aí várias questões da FCC sobre finanças públicas e orçamento público. Grande abraço a todos e vamos lá, pessoal, vamos seguir estudando que a aprovação vai chegar o mais rápido que você pensa.